cidade do rei, deixei o meu clamor, tua paz ainda verei. Buscarei a ti de todo o coração, contigo sempre andarei. Teu querer, ouvi de longe em uma canção que me Zion vencedora, o levar Hashem Yerushalayim, que me Zion Amém. Shabbat Shalom a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Aqui eu quero mandar um abraço também aos nossos irmãos que nos acompanham em Aracaju, a congregação Hesed. Um abraço a todos os nossos amigos e membros da congregação Moreshet Yeshua. Estamos aí em mais um Shabbat. Hoje são 7 de Sivan. Logo mais ao pôr do sol estaremos comemorando, celebrando Shavuot, para aqueles que celebram como nós aqui, contando 7 sábados semanais, e após o 7º Shabbat, inicia Shavuot. Uma boa parte dos judeus já celebraram ontem, né? E nós vamos estar celebrando amanhã, por causa dessas duas formas de contagem que existem, né? Mas não tem problema quem já celebrou ontem, quem vai celebrar amanhã. Nós acreditamos que está mais de acordo com a Torá. Então, desde já também, além do Shabbat Shalom, desejo também um Hag Shavuot Sameach. Feliz festa das semanas para todos. Estamos estudando a Parashá Nassor, que é traduzida como fazer uma contagem, ou levanta o número, né, dos filhos de Israel, que está em Bemidbar, livro de Números, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o capítulo 7, versículo 89. A Haftará está no livro dos Juízes, capítulo 13, versículo 2 ao 25. E a Brit Hadashá, de acordo com a sinagoga Har Tzion, Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 1 até o capítulo 14, versículo 35. Fazendo um breve resumo da Parashá, essa Parashá Nassor, ela aborda, os pontos principais que a Parashá Nassor aborda, é a contagem das famílias de Gershon e Merari, e a designação das suas tarefas, né? Nós vemos que na Parashá anterior, Adonai conta os filhos de Israel, depois não permite contar os levitas, mas em seguida ele manda contar os levitas também, mas já com outro propósito que nós vamos comentar mais adiante. A ordenança a respeito dos leprosos. Irmãos, dá só uma pausa aí que, como sempre, meu ajudante está aqui com um sonzinho ligado, Levi, senão interfere no som. Fala também da ordenança a respeito dos leprosos e dos imundos. Vou comentar também a respeito disso mais à frente, de separar, né, aquela pessoa que estava com alguma doença transmissível. A lei do sotá, né, eu vou explicar o que é sotá, a mulher suspeita de adultério. Instruções aos nazireus, as pessoas que tinham voto de nazireu. Essa Parashá também dá as instruções. A famosa bênção dos Kohanim, a bênção dos sacerdotes, que os sacerdotes abençoavam o povo com essa bênção. E a Parashá encerra com as ofertas dos cabeças das 12 tribos de Israel. Vamos seguir em frente. Como está aí na tela, você pode acompanhar em Bemidbar, livro de Números, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 49, conta-se os filhos de Gershon, né?
conhecido também, traduzido como Gerson, por português, que era um descendente de Moisés, né? Gershon era um dos filhos de Moisés, o primogênito. E como vocês estão vendo aí na tela, uma coisa que eu achei interessante e quis compartilhar com vocês, os Gershonitas, né, os descendentes de Gershon, que foram contados, a palavra, o nome Gershon, por que é que esse filho de Moisés, que deu origem a esse povo, né, os Gershonitas, o nome que Moisés deu ao filho de Gershon era porque Moisés estava morando em terra estrangeira. Lembra? Moisés saiu do Egito, fugiu do Egito com 40 anos e foi para Midian. E lá ele casou e teve esse filho. Aí ele deu o nome de Gershon, que a tradução é traduzido de uma forma mais livre como estrangeiro em terra estranha. Mas a tradução mais ao pé da letra é um estrangeiro lá, como você pode ver aí em hebraico, a palavra Gershon. Você vê que essa partícula que está em vermelho é como se fosse uma palavra composta, Gershon, uma palavra composta, né? Ger, que é essa que está o Gimel e o Resh, está em preto, que é literalmente estrangeiro. E Shom, né, que é traduzido como mais ao pé da letra, como estrangeiro lá, ou melhor, Sham seria lá, ou seja, em terra estrangeira. Por isso que a maioria das traduções bíblicas traduzem como estrangeiro em terra estranha. A palavra, o nome próprio, Gershon. Você pode ver esse episódio lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 22, quando Moisés aí dá o nome ao filho Gershon e diz, porque eu fui estrangeiro em terra estranha, né? Ou um estrangeiro lá. E os descendentes de Gershon e de Merari foram contados a partir dos 30 anos até os 50. Até os 50 anos, porque seus trabalhos exigiam força, né? Se nós observarmos os filhos de Kehat, os filhos de Gershon, os de Merari, eles receberam a missão do tabernáculo de lidar com a carga, aquilo que era pesado, carregar tábua, carregar as cortinas. Quando nós olhamos antes, né, na Paraxá, parte mais anterior, nós vemos que os levitas, embora inicialmente Adonai proibiu contar, né, mandou contar só as 12 tribos, as demais tribos, depois Adonai ordena uma contagem dos levitas a partir da idade de 1 mês. Mas os levitas foram contados a partir da idade de 1 mês, como você pode ver em Números capítulo 3, versículo 14 ao 15, para efeito de resgate dos primogênitos dos israelitas. Você pode conferir isso em Números 3, versículo 40 e 41. O objetivo de Adonai, de mandar contar os levitas a partir de 1 mês, era porque os levitas seriam dados como resgate para os primogênitos dos filhos de Israel. É tanto que logo em seguida os filhos dos israelitas, como nesse texto de Números 3, versículo 40, Adonai manda Moisés contar também os primogênitos dos israelitas, os filhos dos israelitas comuns, sem ser levitas, que era para poder saber o número dos primogênitos dos israelitas, para que eles fossem, os levitas pudessem resgatar esses primogênitos. Lembra? Até o primogênito dos animais também, porque lá no Egito também os primogênitos dos animais morreram. Então, irmãos, um resumo disso tudo, o que é que nós aprendemos com isso? É que o que dá forma a um mandamento, quando Adonai dá um mandamento, todo mandamento para existir, existe algo por trás dele. Existe um objetivo a alcançar com o mandamento. A Torá, ela tem essa função de promover vida. E se pegarmos um detalhe como esse, é fantástico, porque nós vemos que existe um fundamento, existe um porquê para cada mandamento. Existe um porquê que dá forma aos mandamentos, e esse porquê é o objetivo a se alcançar com aquele mandamento. Nós vemos aqui a diferença, por que é que os levitas, os demais levitas foram contados a partir de 1 mês, e por que é que os filhos de Gershon, os filhos de Merari foram contados a partir de 30 anos? Olha que diferença.
Aqui nós vemos claramente que porque o objetivo da contagem dos levitas, como um todo, era eles serem dados como resgate para os primogênitos dos filhos de Israel. E para o Eterno, assim que o menino nasce, ele precisa ser resgatado. Então, a contagem a partir de um mês era com esse propósito, para resgatar os primogênitos dos filhos de Israel, porque eles foram, Adonai tomou para si, né, os primogênitos dos filhos de Israel, porque lá no Egito ele poupou a vida dos primogênitos de Israel, permitiu só os egípcios morrerem, mas os filhos de Israel tiveram seus primogênitos poupados. E aqui nós vemos claramente isso. Por que os Gershonitas, os Meraritas foram contados a partir de 30 até 50? Porque eles iam carregar pesos, né, mover o tabernáculo, levar o tabernáculo. E na cultura judaica antiga, se acreditava que, e de fato é isso, que a força, o homem alcança a sua força máxima a partir dos 30 anos. Nós vemos isso, inclusive, no ministério de Yeshua. O Messias começou a partir dos 30 anos. É quando o homem alcança a sua vitalidade máxima, sua força máxima, e até os 50 ele está nessa força. Hoje em dia, o homem já não consegue mais esse vigor todo nos 50. Mas antigamente os homens viviam mais, tinham uma vida mais saudável, alimentação melhor, então o homem ia até os 50 com o seu vigor. Eram 20 anos de ministério que eles tinham, né? Isso é interessante, irmãos. Ou seja, cada mandamento ele tem um propósito. Adonai não sai dando mandamento de qualquer forma só para testar o ser humano. Cada mandamento, cada estatuto, cada lei, ela tem um objetivo, ela tem um propósito a alcançar. Muitas vezes nós não entendemos o propósito. Existem mandamentos que nós não sabemos, existem estatutos que nós não sabemos o significado. Chega para nós, Adonai dá, e a nossa obrigação é aquilo que é possível a nós cumprir, sem questionar quando nós não entendemos. Porque, na verdade, existe um propósito por trás de cada um, que nem sempre nós compreendemos, mas o fato é que existe. Avançando aí, Bemidbar, Números, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Eu vou estar aí na tela para os irmãos acompanharem. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso, todo o que padece de fluxo e todo imundo. Esse fluxo aqui, gente, é principalmente doença que hoje em dia se chama de doenças venéreas, né? Quando um homem ou uma mulher adquiriu uma doença venérea muito contagiosa, ou qualquer outra doença como lepra, alguma coisa que dele saia algo contaminante. Era exigido por esse mandamento que ele fosse separado. Ou por ter contato em algum morto, tanto homem como mulheres, os lançareis para fora do arraial, para que não contaminem o arraial, no meio do qual eu habito. Olha que coisa interessante. O propósito final aqui do mandamento era o quê? Separar as pessoas doentes, as pessoas contaminadas, para que elas não viessem a contaminar o arraial, no meio do qual eu habito. Você acha que Adonai ele estaria preocupado aí em se contaminar? Ele se contaminar? Lógico que não. Adonai não está sujeito a isso. A preocupação dele aqui era não contaminar o arraial, pessoas. Ele não vai estar no meio de um povo doente. Imagina Adonai dentro do tabernáculo, cheio de gente caída pelo chão, doente, cheio de lepra, cheio de doença. Não tem lógica. Ele tem que estar no meio de pessoas limpas, ele só pode estar no meio de pessoas limpas. E para limpas, que eu digo saudáveis, sem doenças contagiosas. Porque Adonai é puro. E a pureza física, ela reflete no espiritual, é uma coisa que está ligada à outra. Então, quando ele declara aqui que para não contaminar o arraial no meio do qual eu habito, era para não contaminar as pessoas, para que Adonai ficasse impedido de vir e habitar no meio do povo, porque ele não vai habitar no meio de um povo doente, cheio de lepra, cheio de doença. Ele tem que habitar num ambiente puro, né? E interessante, irmãos, é que nós vemos aí algo interessante. Hoje se fala, nunca se falou tanto em quarentena como está se falando nos nossos dias, diante da
epidemia que nós estamos vivendo aí do coronavírus, né? Hoje, com tantas descobertas na área da medicina, ainda há doenças que necessitam de isolamento, inclusive essa que o mundo está vivendo agora. Antigamente, nós vimos na Torá, em torno de 3.500 anos atrás, 3.500 anos atrás, que quando alguém tinha uma doença contagiosa, a recomendação divina era separa. Só que se a gente observar nesses detalhes aqui, nós vemos algo meio desconexo que acontece hoje em dia. A determinação aqui é o quê? Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial, ou seja, isole todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto, porque o cadáver ele vai expelir contaminação, né? É um risco muito grande o tocar em cadáver. Mas o que ele está determinando aqui é que o doente, a pessoa contaminada que deve ser isolada. Eu não vou entrar muito no detalhe, porque eu sei que hoje, em metrópoles, em grandes cidades, as coisas são bem mais complexas. Então, eu não vou muito entrar nos detalhes e querer condenar o tipo de quarentena que se faz hoje. Mas, no detalhe, na questão mais profunda da coisa aqui, nós vemos que existe um equívoco. A Torá, como sendo algo de uma sabedoria mais elevada, muitos acham que a Torá é de sabedoria menor, porque é algo antigo. Pelo contrário, isso é um engano terrível. A Torá ela é de, não só a Torá, como os outros livros antigos, até livros comuns antigos, nós vemos sabedorias maiores do que se vê hoje na mente de muita gente. Mas vamos tratar aqui da Torá, que é o nosso livro. A Torá, ela é um livro de uma sabedoria superior. E nós vemos que aqui a determinação é lançar fora, ou seja, isolar os doentes, os contaminados. Não é isolar pessoas sãs, é isolar doente. Hoje, o que é que está acontecendo no mundo? Está se isolando tudo. Inicialmente se tentou até separar os doentes, mas foi difícil, isolou tudo. E aí, o que é que tem acontecido? Parece que o efeito não tem sido tão bom quanto se esperava. Porque na hora de que misturou doentes e sãos, acabou misturando tudo e contaminando do mesmo jeito. O ideal pela Torá aqui é separar os doentes. Ah, mas como é que a gente vai saber hoje quem é que está doente e quem é que não está? Aí é uma questão, né? Se não dá para saber, lógico, não tem como testar todo mundo. Mas vai na questão da observação. Descobriu que alguém está doente, tem sinais, isola. Né? Eu acredito que teria se alcançado um êxito melhor no mundo todo se optasse a seguir um princípio como esse, de que se fazer como está fazendo hoje. Isolar tudo. Aí parece que foi pior. Não sou médico, não posso entrar no detalhe, eu apenas estou comentando o texto aqui, como se tratava uma questão semelhante antigamente. Né? E, pelo que a gente sabe pelos textos, não havia essa contaminação tão severa, porque se separava o infectado, não os sãos. É complicado. Mas vamos seguir em frente. Loures e Nel, quando quiserem fazer algum comentário, é só pedir a palavra, vocês que estão aí dividindo tela comigo. Bemidbar, Números, capítulo 5, versículos 11 ao 31, aborda a questão da mulher sotá. O que é mulher sotá? Mulher sotá era a mulher desviada, rebelde ou adúltera. Há um tratado no Talmud, o tratado Sotá, só para lidar com esse assunto. A mulher Sotá, que era, para quem não leu a Parashá, espero que todos tenham lido, mas para quem não leu, esse assunto aqui é o seguinte: quando o homem começava a sentir ciúme da mulher, ou desconfiava que tinha sido traído pela sua mulher, mas não havia testemunhas, aí levava a mulher até o sacerdote pegava aquela cinza da novilha vermelha, misturava com um pouco de água, fazia um ritual lá, ela bebia, e se ela tivesse cometido adultério, o ventre dela ia inchar, e aquela mulher ia se tornar uma maldição no meio do povo. Se o marido estivesse acusando ela falsamente, aquilo ia ser uma bênção para ela ia ficar muito bem, ela ia gerar filhos, ia ser uma bênção.
Mas, segundo a tradição judaica, esse tratado Sotá mesmo do Talmud, ele aborda essa questão, a mulher Sotá, antes de tudo, ela, para o marido ciumar, para o marido chegar àquele ponto, a mulher teria que ter um comportamento que levantasse suspeita. Quando aquilo acontecia com uma mulher, era porque a mulher, o seu comportamento já levantava suspeita. Gerava dúvida na cabeça do seu marido e por causa dessa insegurança vem sobre ele o espírito de ciúmes. Dizem, segundo esse tratado, dizem que essa lei nunca foi aplicada em Israel. Desde os tempos antigos, nunca foi aplicada, ou talvez aplicada uma vez. Não se tem certeza, né? De que nunca foi aplicada ou se foi aplicada apenas uma vez. Mas que era algo assim que praticamente nunca acontecido, muito raro. Havia diversas instâncias antes de chegar a esse extremo, ou seja, havia os tribunais para julgar. Eu creio, como o nosso Rabino Marcelo defende essa tese, eu concordo com ele, eu creio que estava à frente de tudo isso aí a questão do perdão. Nada impede de alguém conceder perdão. Se uma mulher, se ela tivesse cometido algum erro e pedisse, confessasse ao marido, porque para chegar a esse extremo era o quê? Era necessário falta de confissão. Não se sabia, tem que fazer aquele teste para descobrir através da intervenção divina ali para saber. Mas quando a pessoa confessa, pronto, já foi revelado, não tem mais o que se julgar. Então, para chegar a esse extremo, é porque não havia confissão. Quando alguém confessa o erro e o outro perdoa, está encerrada a questão. Com o templo de pé, ia lá, se fazia o sacrifício necessário e acabava a história. Mas, nesse caso aqui, era necessário chegar a esse extremo, porque não havia confissão. Mas, como repito, como diz o Tratado Sotá, nunca houve esse acontecimento em Israel, nunca chegou a esse extremo. Mas o interessante é que essa questão, o homem é levado a olhar primeiro para dentro de si próprio, antes de tomar tal medida. Isso é o que o tratado acredita, os rabinos acreditam, que o homem, e nunca houve isso em Israel, porque o homem era levado a olhar primeiro para dentro de si. Ora, por que minha mulher está se comportando dessa forma? E aí ele acabava enxergando o erro também nele. O próprio texto da Torá, que eu vou apresentar para vocês agora, traz um detalhe enigmático, que, em minha opinião, eu digo enigmático na minha opinião. Talvez algum rabino, alguma pessoa estudiosa da Torá, que já tenha alcançado um entendimento maior, entenda isso aí facilmente, e eu não tenho conseguido entender ainda e estou tratando como um enigma, né? É muito provável que eu esteja errado em tratar isso que eu vou apresentar para vocês como um enigma. Mas eu creio, é uma questão particular minha, que existe um segredozinho aí no texto que eu vou apresentar para vocês. Em minha opinião, o que intimidou os homens a buscarem tal punição contra suas mulheres foi exatamente esse detalhe que existe no texto da Torá, que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, Bemidbar, Números, vou pedir para o Loures aí colocar o slide 15, Bemidbar, Números, capítulo 5, versículo 12. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, se a mulher de alguém se desviar e for infiel, aí tem a continuidade, né? Levará o sacerdote e todo aquele processo que é apresentado nessa paraxá. Mas eu vou apresentar só esse versículo, que ela, na minha opinião, ela tem um segredozinho aí que talvez tenha levado os homens a olhar para dentro de si e não aplicar tamanha punição às suas mulheres, quando ele desconfiava, quando ele sentia ciúme de sua mulher. Por que eu estou focando nisso? Porque isso serve para nós hoje. Nós, homens, hoje, casados, mulheres, pessoas que têm um casamento, que vivem um casamento, às vezes nós olhamos para o outro, vemos defeito no nosso parceiro, e que muitas vezes o problema, né, que está levando aquela pessoa a se comportar daquela forma, ela está nascendo de nós. Às vezes o problema que a mulher está apresentando é um reflexo do que o homem já apresenta para ela e não percebe.
Às vezes o mau comportamento do homem, do marido, já é um reflexo da esposa e que ela não percebe. E esse texto aqui, na minha opinião, ela está dando uma certa sacudida, vamos usar desculpe, esse termo, dá uma sacudida no homem. Olha como está aí. Fala, né, Daber, El Benei, aos filhos de Israel. Ve a Martá e dirás, Alechem, a eles, Ish, está traduzido aí como cada homem, né? E essa tradução aqui é a tradução interlinear, é uma tradução que ela é traduzida de uma forma igual fala de índio, aquela coisa bem na raiz, né? Não é aquela coisa que se acrescenta com umas traduções bíblicas livres, que acrescenta uma palavra para o texto ficar mais bonitinho. Aqui é a tradução livre direta, a tradução interlinear. Veja que a palavra Ish, que é traduzida normalmente como homem, aparece 2 vezes. Só que no texto aqui ela está traduzida como cada homem, e olha que em cima aqui, onde eu coloquei o texto em português, é a tradução da Bíblia Cristã, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, nem sequer aparece a palavra homem. Aparece apenas alguém, né? Mas no texto original está aí, ish, como se estivesse dizendo homem, né? A palavra ish, ela literalmente ela é traduzida como homem, mas também existem outras traduções para a palavra ish. Ela pode ser traduzida também, existe o sentido também de, em alguns casos específicos, ela é traduzida, dependendo do contexto, né? Ela é traduzida também como um tripular, ou seja, conduzir, dirigir. Então, na minha cabeça, o que é que eu, como se eu vivesse naquela época como um antigo israelita, eu lesse esse texto, eu ia entender o quê? Que o Eterno estava dando um alerta. Ish, ou seja, homem, o homem tripular, você é a tripulação da sua casa, você é o dirigente do seu casamento, você é o dirigente do seu lar. Observe o seu comportamento. Está entendendo, irmãos, o que eu estou querendo, onde eu estou querendo chegar? Possa ser que não tenha nada a ver, possa ser que seja apenas uma ênfase, né, como tipo Kadosh, santo, para dizer que ele é santíssimo. Existe isso na língua hebraica, né? E Ish já está 2 vezes aqui, está dando uma ênfase. Mas os tradutores, eles preferem traduzir o primeiro Ish aí como cada homem, como nesse caso aqui, ou pode ser, mas pode ter o sentido daquele do homem que dirige a sua casa, que dirige o seu relacionamento, ou simplesmente Adonai pode estar dizendo homem. O fato é que a palavra é a mesma. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que eu acredito que o que o Eterno está querendo passar aqui no mandamento é que o homem, para chegar a esse extremo, tomar essa atitude, ele tem que ser homem mesmo. Ele tem que ser alguém que realmente tenha controle da sua casa, tenha controle da sua família, se comporte de uma forma que, para a mulher vir a cometer contra ele um adultério, ele tem que se comportar realmente de uma forma, ela tem que ser realmente uma mulher suspeita, uma mulher de um comportamento ruim, muito ruim, porque ele era um homem que se comportava como um homem de fato, como um homem de respeito, que dava amor à sua mulher, dava o carinho devido, dava tudo que ela precisa, e mesmo assim ela veio a atrair. Porque a palavra aqui não é só o texto, se a gente continuar com o texto, eu não coloquei aqui o texto em hebraico, mas se você continuar com o texto em hebraico do assunto, é quando acontecia traição mesmo, a ponto de ter tido uma relação mesmo. Lá fala de contaminação por sêmen. O texto aborda como contaminação por sêmen. Ou seja, uma relação sexual mesmo, de um fato consumado, um ato consumado. Então, para isso chegar, para chegar a esse ponto, era necessário que o homem se comportasse realmente como homem.
E mesmo assim a mulher tendeu a esse caminho. Porque se o homem fosse um homem leviano, um homem que talvez fizesse se comportasse mal também, como eu coloquei aqui embaixo, você pode ver no texto, homens costumam ter comportamentos e práticas semelhantes a esse de uma mulher sotar, e a sociedade acha que é normal. Não é assim? Hoje em dia, principalmente no mundo ocidental, o comportamento dos homens, muitas vezes, as pessoas acham que é normal, que o homem deve se comportar assim mesmo, que isso é... Tem gente que acha que o homem tem que se comportar do jeito que ele quiser, que ele pode tudo, e não é bem assim. Adonai está dizendo, não pensem que vocês não serão cobrados também. Eu creio que esse texto em hebraico, quando repete a palavra ish, Adonai está chamando a atenção isso. Se comportem como homem. Para você colocar essa punição sobre sua mulher, quando ela vier a lhe trair, é preciso que você tenha um comportamento de homem. Não um comportamento semelhante a de uma mulher sotar, a de uma mulher leviana, né? E aí, certamente, isso levou os homens a pensar duas vezes na hora de tomar uma decisão tão dura contra uma mulher. Porque, como eu disse no começo, muitas vezes, quando um casal vive mal, tem desentendimentos graves, ou até não só um casal, mas qualquer relação, a relação de patrão com funcionário, relação de irmão com irmã, relação de amizade, todas as relações humanas, relações interpessoais. Muitas vezes aquela pessoa, isso não é uma regra, lógico, há pessoas que são difíceis de lidar, mas há casos de que aquela pessoa está refletindo algo que já parte de você. Eu me lembro que no passado tinha pessoas que me chamam, eu já tive dificuldade de relacionamento no passado com colegas de escola, diversos tipos de pessoas, que eu achava que aquela pessoa tinha uma personalidade ruim. No dia que eu consegui me aproximar e conversar e haver ali um entendimento, eu vi que a pessoa era maravilhosa, a pessoa viu também que eu não era aquilo que ela imaginava. Estava faltando apenas uma aproximação para as pessoas se conhecerem melhor. Porque uma estava refletindo a outra, o comportamento da outra. Isso é uma realidade nas relações humanas. Muitas vezes as pessoas estão refletindo o que nós somos para elas. E no casamento não é diferente. Loures e Nel, tem algum comentário a fazer? Ed, se você me permitir, eu gostaria de comentar um pouco sobre esse tema. Pois não, fica à vontade. Primeiro, eu quero dizer que é muito coerente esse posicionamento, né, de justiça, é muito justo trazer também a responsabilidade para o homem, né, para o homem não ser leviano, não querer utilizar desse mandamento de forma trivial, porque alguns leitores podem chegar a essa interpretação, né, quando o homem quisesse, ele podia fazer isso para a mulher, fazer isso com a mulher, que de certa forma é algo constrangedor para a mulher, né? Algo que a expõe, principalmente se ela for inocente. Então, eu acho muito coerente, acho que essa questão que você trouxe também do hebraico, né, da repetição da palavra homem, realmente pode ter esse sentido dele ser homem de fato, né? Até porque a gente sabe que o verbo ser no hebraico é sempre implícito, né? Então, pode ser homem que é homem, né? Eu acho que foi muito inteligente o que você falou. Outra possibilidade do texto hebraico, né, eu sempre enxergava dessa forma antes de você trazer essa possibilidade, que pode as duas entrarem em harmonia perfeitamente. Eu acho que os escritores, os tradutores traduziram como cada homem, porque homem é como se fosse assim, homem por homem, entendeu? Homem por homem que tiver a mulher com suspeita etc, né? Então, é só para explicar aqui a possibilidade dessa tradução, né? Agora, uma outra possibilidade que eu gostaria de comentar, levando o pensamento para o outro lado, é que, às vezes, as religiões, principalmente antigas, como o judaísmo, elas tentam se adequar aos padrões contemporâneos, né? Por que eu falo isso? Talvez nessa parte aqui realmente seja verdade, né? Talvez esse mandamento nunca foi utilizado, ou se for utilizado pouquíssimas vezes. Mas a Torá, pelo menos eu vejo na Torá, né, que não dá nenhuma prova de que isso nunca aconteceu ou aconteceu pouquíssimas vezes.
Eu acho que espero que tenha acontecido, né? Pouquíssimas vezes. Até porque eu concordo com a coerência que você disse. Eu acho que isso não é para ser usado trivialmente, é para ser usado quando as coisas já estão fugindo do controle, né? O marido já não está conseguindo ter uma boa relação ali com a esposa. Mas uma coisa que eu observei nesse comentário dos sábios, né, é que eu acho que eles se preocupam muito com o que a contemporaneidade vai achar. Porque a visão contemporânea sobre esse mandamento é como se a mulher estivesse sendo humilhada, muito humilhada, né? E então eles tentam fazer um malabarismo ali para dizer, olha, isso aqui é um mandamento pesado, mas nunca foi usado. Eu percebo nesse comentário rabínico uma preocupação com os dias atuais. Talvez eu esteja enganado, mas eles fazem esse comentário, a gente que sempre lê os comentários dos sábios, a gente vê que eles sempre tentam fazer malabarismo quando os mandamentos chocam com a idade, com o pensamento contemporâneo. E eu acho que nós devemos ter esse cuidado, porque o nosso padrão é a Torá. O nosso padrão não é o que rege a cultura do nosso tempo. Nosso padrão é a Torá. Então, o que a Torá diz que é o certo, que é o errado, que é o certo, que é o bom, que é o justo, é isso que é o nosso. Né? Então, a gente não tem que se adequar a nada. Eu entendo, lógico, e concordo perfeitamente com você e com os sábios, que eu acho que isso não deve ser uma coisa trivial. Com certeza, um homem que ama sua mulher não vai querer que a mulher passe por um constrangimento desse. Né? Isso é o normal. Existem exceções, mas isso é o normal. A pessoa não vai querer se expor, embora seja só para o sacerdote. A pessoa não vai querer se expor, nem o marido nenhum vai querer se expor. Aí, embora tenha uma dúvida, ele vai querer segurar essa dúvida ao máximo. Né? Se ele chegar ao ponto de fazer isso, é porque realmente a mulher está dando vários indícios, né? Ele está desconfiando muito disso. E o texto da Torá, ele já está um contraponto. Né? Naquela época ali, era muito importante para a mulher dar à luz, gerar filhos, ser saudável, né? Frutífera. E o texto fala que aquilo ali que iria servir para amaldiçoar, caso ela fosse errada, iria servir para abençoar. Ou seja, ela sairia dali como se fosse assim, recompensada daquilo ali. Então, o comentário que eu gostaria de fazer era só isso, né? Que eu acho que os sábios, às vezes, eles tentam fazer um malabarismo porque acham que o mandamento é pesado para os dias atuais, acham que a sociedade atual vai ter uma visão errada, e eles tentam fazer isso, né? Eu acho que o mandamento deve ser encarado como ele é. Se aconteceu muitas vezes, ou deixou de acontecer, não é conosco, né? Mas isso, de maneira nenhuma, anula o que você disse. Não sei se você consegue me entender, né? Eu concordo com o que você disse, só acho que a gente deve ter sempre outras possibilidades em análise, né? Com certeza, é isso mesmo. É isso mesmo, Neo. Obrigado pelo comentário, você tem razão. E mais do que nesse aí, existe como aquela questão daquele filho, né? O filho que era... Quando o filho era comelão... Quanto mais rebelde, né? Os comentários rabínicos em relação a isso aí chega a ser engraçado. Não vou comentar por causa do nosso tempo, mas chega a ser engraçado tentando livrar a pele do menino rebelde, né? Mas, como você falou, a Torá é que determina o que é correto e o que não é. Loures, tem algum comentário? Não, Rocha, só observando mesmo, só ouvindo e aprendendo. Então vamos seguir aí para o slide 16, Bemidbar, Números, capítulo 7, versículo 89. A Paraxá, ela se encerra com uma coisa muito interessante, ao meu ver, algo muito interessante, que está aí na tela. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, ou seja, a tampa ali da arca, né? Entre os dois querubins, assim lhe falava. Ou seja, depois que o tabernáculo foi inaugurado, passou a funcionar em plenitude, Moisés, quando entrava para falar com o Eterno, ele ouvia a voz do Eterno vinda de cima da arca, né, da tampa da arca, do propiciatório, e de entre os querubins. E eu não consigo fazer uma midrash, aí, uma correlação diferente, a não ser essa que a gente vê lá em Bereshit, Gênesis, capítulo 3, versículo 23 e 24. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva pecaram, né? Adão e Havá lá no início pecaram e foram expulsos do jardim, né? A fim de lavrar a terra de que fora tomado.
E expulso o homem, ou seja, expulso do jardim do Éden, do Gan Éden, e expulso o homem, colocou, Adonai, né, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refluir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Olha só, colocou, Adonai expulsou aquele casal, Adão e Eva de lá do fala, e ele colocou querubins, não diz quantos, só diz que querubins, ou seja, no mínimo 2. Eu acredito que eram 2. Eu vou dizer por quê. Não era 1, no mínimo 2, porque aqui o texto está no plural. Para guardar o caminho da árvore da vida. No contexto, quando nós lemos lá o texto, esse guardar o caminho da árvore da vida era para que Adão e Eva não tivessem acesso à árvore da vida, comesse dela e não morresse, vivesse eternamente. E o Eterno não permitiria mais isso, eles teriam que morrer. Viveram muito, mas morreram. Viveram quase 1000 anos, mas morreram. E aí, quando nós vemos no tabernáculo, esses 2 querubins ali na tampa da arca, né, no propiciatório, e Adonai falando a partir ali de entre os querubins, eu creio que Adonai está dando ali o quê? Está fazendo pela sua bondade e misericórdia, ele está dando ao homem um gostinho daquilo que o homem perdeu. Lá no Éden, Adão ouvia o Eterno falar com ele, né? Ele ouvia a voz do Eterno. Ele foi expulso do Éden. Ele foi expulso do Éden, perdeu o direito a comer da árvore da vida, mas o Eterno, pela sua misericórdia, pela sua bondade, ele chega, concede ao homem, em determinados momentos, depois passou a ser só no dia do Yom Kippur, concede ao homem entrar naquele lugar, ouvir a voz do Eterno de entre os querubins, sem que os querubins fizessem uso daquela espada, aquela espada desembainhada ali, e o matasse. Ou seja, se o homem se aproximasse da árvore da vida, ele morria. Os querubins estavam ali para isso, para matar quem se aproximasse dela. Mas o Eterno, pela sua bondade, permitia que o homem se aproximasse e ele falava para o homem ali de entre os querubins. Ou seja, aqui nós vemos uma alusão muito, muito bonita da árvore da vida com o próprio Eterno, com o Messias, com o Eterno. Porque, assim como o homem não tinha acesso à árvore da vida, aqui a árvore da vida, onde inclusive o provérbio chama a Torá de árvore da vida, ela estava dentro da arca. E o homem ali, ele uma vez no ano, né, pelo menos no Yom Kippur, Moisés era diferente, mas os demais, até mesmo Aharon, só conseguia chegar lá, só podia entrar lá no Yom Kippur. Mas ouviu o Eterno falar de entre os querubins. Ou seja, como se o Eterno dando ali, vou dar para vocês uma amostrazinha daquilo que era, para que vocês consigam ouvir a minha voz, consigam receber um pouquinho da minha essência, consigam ter contato um pouco comigo, e os querubins não vão fazer mal para vocês não, porque eu estou aqui entre eles, e vocês não vão receber uma espada dos querubins, né? Eu acho muito bonito essa comparação. Possa ser que não tenha nada a ver, mas eu enxergo aqui como sendo uma correlação muito forte, como tendo algo a ver realmente, esses querubins da arca, ali sobre o propiciatório, com aqueles querubins do Éden. Porque, inclusive, a Torá está dentro da arca e a Torá é chamada de árvore da vida, né? Eu creio que tem algo a ver aí com isso. Eu vou seguir, mas Loures e Nel, se quiser comentar, é só falar, pedir a palavra. Vamos fazer um comentário rápido para a gente encerrar sobre a Brit Hadashah. A porção da Brit Hadashah de hoje, como eu disse no começo, de acordo com a sinagoga Har Tzion, é Lucas, capítulo 13 e 14. Eu vou ler aqui somente algumas passagens que me chamam a atenção, de Lucas 14. Se nós pegarmos, eu vou fazer uma leitura rápida, Lucas capítulo 14, versículo 12 ao 24. Eu vou ler o texto todo e depois eu vou comentar só esse que está aí na tela. E dizia também ao que tinha convidado. Aqui Yeshua tinha sido convidado para um jantar, né, para uma ceia. E aí depois daquela ceia, Yeshua
começaram a interrogar Yeshua, e Yeshua também interrogou o dono da casa, e aí começou esse discurso aqui. Versículo 12. Lucas 14, versículo 12. E dizia também ao que eu tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e será bem-aventurados, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a recusar-se. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa vê-lo, rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao Senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feita está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e valados, e força a todos a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões, ou seja, daqueles homens que foram convidados, provará da minha ceia. Irmãos, quando nós lemos esse texto de Yeshua, parece algo realmente muito complexo. Imagina, você consegue imaginar, você que me ouve, fazendo uma festinha em sua casa, e aí, ao invés de convidar parentes, irmãos, amigos, pessoas que você gosta, você sai convidando estranhos, aleijados, mancos, né, morador de rua, pobre de toda espécie, que você não conhece, estranhos. Não é estranho? Mas quando a gente passa a avaliar o texto aqui, na verdade, o que Yeshua está querendo dizer? Eu creio que o que Yeshua está querendo extrair disso um sentido mais profundo. Não quer dizer, no meu entendimento, não quer dizer que você não possa dar um jantar para os seus parentes, para os seus amigos, e que quando você fizer uma festa, é melhor você chamar apenas os estranhos, né? Principalmente estranhos pobres, né? Que ninguém convida para nada. Não, eu acredito que não seja necessariamente isso. O que ele está querendo dizer aqui, ele está querendo trazer à tona o jogo de interesses que normalmente existe nessas relações. A tônica da mensagem é que não devemos fazer o bem esperando algo em troca. Pois quando há essa intenção, já deixou de ser uma boa obra. Almeja-se alguma recompensa. Ou seja, imagine que você dá uma festa em casa, faz uma festa de aniversário de um filho, por exemplo. E aí você convida seus familiares, seus amigos. Muitos não vão, é assim? Eu mesmo, quantas vezes já desejei, um parente meu, um irmão, vir à minha casa e às vezes ele vem pertinho, passa direto e não vem aqui, aí você fica naquela tristeza: pô, meu irmão veio de longe, veio aqui na minha cidade, perto da minha casa, e não veio aqui me ver. Ou seja, porque muitas vezes não existe esse interesse da parte dele, ele não está muito preocupado com você, vamos dizer assim, de ir lá lhe ver. Mas se você faz um convite, ele vem porque você o convidou, e em algum momento ele vai meio que se sentir na obrigação de lhe recompensar aquilo, lhe convidar também. Resumindo, não existe aquela voluntariedade plena, existe uma certa troca de interesse. Ah, eu vou convidar fulano porque ele já me convidou e então, para recompensar, eu vou convidar também. E Yeshua está dizendo que isso não é bom. Você não deve fazer as coisas por interesse, esperando alguma coisa em troca.
E porque quando você convida até mesmo um familiar, um irmão, um parente, um amigo, e ele não vem, é porque algumas vezes porque ele não pôde mesmo, mas muitas vezes é porque ele não fez pouco caso, não quis vir. Se comportou igual a esses que Yeshua fala aqui, que o pai de família mandou chamar, convidou antes, e no dia da festa foi lá, já está tudo pronto, venha. Mas eles fizeram pouco caso, eles preferiram ir cuidar do campo que tinha comprado, da junta de boi, do casamento, né, tinha recém-casado. Ou seja, priorizaram isso e não a estar na casa daquele amigo. Ou seja, fizeram pouco caso. É o mesmo que acontece quando você convida um irmão, um familiar, um amigo, e que ele dá uma desculpa qualquer e não vem para a sua festa. Ele fez pouco caso também. Esses mesmos que faz pouco caso em um momento, se em outro ele vier, ele vai vir ou seja, por força do seu convite. E vai se sentir na obrigação depois de recompensar. Ou seja, aí quando o dia que ele lhe convidar, não vai ser porque, na maioria das vezes isso acontece, ele não vai lhe convidar porque tem prazer na sua presença, na sua companhia. Não estou dizendo que todas as relações de amizade e de família sejam assim, não. Viu? É preciso que a gente saiba separar cada caso. Mas as pessoas que se comportam dessa forma, que um dia faz pouco caso, no outro acaba vindo, ele vem por isso. Não é porque deseja muito a sua presença, tem muito amor por você, é porque se sentiu na obrigação de lhe recompensar, porque você em algum momento convidou. Mas quando você convida, se você fizer uma festa na sua casa e for convidar morador de rua, os pobrezinhos que ninguém convida para nada, pode ter certeza que eles virão, porque eles normalmente passam fome, normalmente ninguém convida para nada. Então quando alguém convida, eles, até mesmo pela comida, eles vão. Mas eles não têm nada para lhe dar em troca. Jamais eles vão lhe chamar para alguma festa deles, porque eles não têm nada para oferecer, coitados, são pobres. Só tem o coração para oferecer. E é isso que Yeshua, né? Que na verdade Yeshua não está dizendo que é melhor, quando fizer uma festa na sua casa, não convide seus irmãos, seus parentes. Eu creio que ele tá dando uma ênfase aqui na questão do jogo de interesses que muitas vezes existe nas relações, inclusive entre familiares. Se você tem os seus familiares, você sente que lhe amam de verdade, que existe uma relação de respeito e amor verdadeiro, eu creio que não tem nada de errado em convidá-los. Mas quando existe essa relação meio que de fazer pouco caso, de pouco interesse, não está nem aí, ou vai porque em algum momento você vai ser recompensado, ou enfim, já não é tão bom. É o jogo de interesse. Isso que eu acredito que Yeshua tá dando ênfase. O pobrezinho lá que você convida, que porventura você convide, ele não tem nada para lhe oferecer em troca. Ou seja, você só convida se você realmente não estiver esperando nada em troca. Enfim, ou seja, a ênfase, o resumo da ópera aqui é que não devemos fazer nada esperando alguma coisa em troca. Tudo que em nossa vida que fazemos, o correto é não fazermos esperando algo em troca. Porque quando há essa intenção, se você convida alguém para algo, se você faz alguma coisa, alguma boa ação para alguém, lá no fundo da sua consciência, você espera que essa pessoa em algum momento possa lhe recompensar com alguma coisa, a intenção já não é boa. Você já não fez por voluntariedade, você já fez interessado em alguma recompensa e isso destruiu a sua boa ação. Não tem mais valor. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Inclusive, eu acho que até em relação aos mandamentos do Eterno, se a gente guarda um mandamento, lógico, todo mundo anda nos caminhos do Eterno, porque acredita que ele vai nos levar ao Olam Rabá, ao mundo vindouro, a uma vida melhor. Mas tem que existir um amor aí acima disso. A gente tem que guardar os mandamentos do Eterno por julgá-los bons, por julgar que o Eterno é bom, que tudo que vem dele é bom.
não só pelo que ele tem a nos dar. Porque se a gente guardar os mandamentos esperando apenas o retorno, a gente poderia guardar mandamento de qualquer coisa. Até por exemplo, um governante perverso, que lhe ofereça leis e você é obrigado a guardar mesmo leis perversas. Mas se você cumprir aquelas leis, você vai ter algo de bom, um retorno bom, você vai enriquecer, você vai ter diversas recompensas. Você vai estar guardando não porque você ama aquele governante, mas porque você espera o retorno da guarda daquilo. Isso é muito ruim. A guarda dos mandamentos do Eterno em nós tem que ser, em primeiro lugar, por amor a Ele, por acreditar que os mandamentos dele são bons, que vai gerar vida e que o próprio Eterno é bom, independentemente do que ele tem para nos dar. Lógico, nós esperamos isso, porque é o fim de tudo, é o objetivo de tudo. A gente sabe que a nossa vida vai acabar e a gente vai chegar a um outro patamar lá na frente, isso é lógico, então nós temos que nos preocupar com isso. Mas o amor a ele, o amor é guardar por acreditar que ele é bom, que ele merece respeito. A gente não tem que respeitar por medo, mas por amor, porque sabe que é o melhor a se fazer e que os mandamentos dele vai produzir algo bom para a nossa vida. Isso é crucial, né? Ou seja, você acaba guardando os mandamentos sem esperar nada em troca. A gente se reúne de Shabat, todos nós buscamos santificar o Shabat, não só esperando algo em troca, mas em primeiro plano, porque nós acreditamos que isso é bom para a nossa vida. O Eterno deu isso, Adonai, o Senhor, deu isso para nós, porque Ele sabe que é bom e que vai gerar benefícios para nós. Enfim, isso tem que estar acima. A crença de que Ele é bom e de que tudo que vem dele é bom e que por isso nós guardamos. Se Ele vai nos dar algo em troca por isso, amém. Mas esse não é o principal, vamos dizer assim. Não é isso que tem que reger a nossa vida em si. Estou fazendo isso porque vou ganhar algo em troca. Não faça dessa forma. De certa forma, mas isso aí não deve estar em primeiro lugar, deve estar, vamos dizer assim, em segundo lugar. O primeiro lugar tem que ser fazer por amor a Ele, fazer porque isso é bom, porque os mandamentos do Eterno geram vida, é bom, é agradável, não tem nada melhor do que os mandamentos dele, e o que vem depois é consequência disso, né? Nós esperamos, mas não é o primeiro patamar, é o segundo, né? Por aqui, irmãos, eu encerro, vou pedir ao Loures e ao Nel que, se tiver algum comentário para fazer, fique à vontade para encerrarmos. Eu tenho um comentário, mas eu vou deixar o Valdo falar primeiro, porque eu falo demais e ele não falou nada ainda. Você quer começar aí, Valdo? Quer que tenha algum comentário para fazer? Shabbat Shalom a todos que estão em casa. Na verdade, eu estava aqui apenas refletindo. Eu concordo com o Roche. Eu apoio a interpretação dele. Tenho a mesma visão. E estava apenas aqui absorvendo e tentando incrementar naquilo que eu já tinha guardado em mim. E concordo. Vou deixar Nel que com certeza tem coisas mais a acrescentar. Universitário Nel de Tem até, Loures, um comentário aqui do Iago, vários comentários do Iago, né? Tem um que ele diz que o tabernáculo é uma figura do Éden, né? E realmente eu concordo também. Quando falamos de lei e do fruto do Espírito, conseguimos entender porque a Torá é comparada a uma árvore. Isso mesmo, Iago, concordo com você. Tem mais alguns comentários de outros irmãos aqui, mas o tempo vai ficar muito longo se a gente for comentar tudo. Nel, tem mais algum comentário para fazer? Sim, Ed. Primeiro, concordo com você também. Eu acho que foi muito inteligente a abordagem que você trouxe desse texto. E complementando aí esse final que você falou, né? Eu sempre ensino, ministro que os mandamentos do Eterno, nós devemos servir ao Eterno porque Ele é bom e porque a sua graça dura para sempre, assim como você falou. Nós devemos servir ao Eterno porque é o justo e é o certo a fazer, porque Ele nos amou primeiro, né?
Às vezes eu falo isso e às vezes alguns amigos não me entendem, às vezes eu até sou criticado por causa disso. Eu não penso lógico, fico muito feliz e almejo estar lá no Olam Rabá, né? Desejo estar lá, lógico, mas isso não depende de mim. Eu até falo para eles, olha, se você... tem gente que usa muito esse termo, né? Não, eu tenho certeza da minha salvação. Eu digo, olha, eu não tenho certeza de nada. Eu só tenho certeza que o Eterno é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Eu peço ao Eterno para que ele conserve meu coração sempre bom. Né? Mas se ele julgar que eu não sou digno de estar lá, que seja assim. O que é que eu posso fazer? Eu vou fazer o melhor de mim para servir a ele. E eu faço isso, e devemos fazer isso, porque é o certo a fazer, porque ele é bom, porque a sua graça dura para sempre, porque ele nos amou primeiro. Né? Então, é muito pobre, né, de como você citou em outras palavras, muito, muito mais belas do que as minhas, né? Mas é muito pobre você servir ao Eterno esperando a salvação. Eu acho que, nem sei se isso é válido, eu não posso dizer que não é, porque não sou eu que julgo. Mas, para mim, alguém faz alguma coisa para mim esperando ser beneficiado por isso, para mim não é válido. O Eterno que pode falar por ele, eu não falo pelo Eterno, né? Avançando aqui meus comentários, sobre essa porção, eu sempre acho que a porção dos apóstolos que eu utilizaria para ela seria a porção de Atos, capítulo 21, a partir do versículo 17 ao versículo 25 ali, porque fala do voto do Nazir, né, que é o voto que está na Torá, é o voto que está também na porção dos profetas. Eu acho que é coerente colocar essa porção na porção dos apóstolos, e eu acho interessante os irmãos estudarem em casa esses textos em paralelo, e eu não vou entrar em detalhe porque são textos profundos e às vezes causam certa polêmica, mas falando só por cima, mais uma vez é momento de a gente não adequar a Torá ao nosso viver. Né? Quando a gente vê esse voto nazireado, quando a gente vê que esse voto acontece da mesma forma lá nos apóstolos, da mesma forma que está na Torá, acontece lá em Atos 21, da mesma forma. Aí, às vezes, a gente, por causa da nossa teologia, a gente quer fazer um malabarismo. Não. Nós devemos nos adaptar ao texto, e não adaptar o texto à nossa crença, à nossa vivência. Né? Só um comentário rápido. E, finalizando, Ed, com isso que você falou, com Yeshua ensinando, né, sobre essa questão de a gente preferir chamar os pobres e não chamar os amigos, concordo perfeitamente com a interpretação que você deu, e eu gostaria de dizer aos nossos ouvintes que a didática judaica ela é bem mais complexa do que se pensa. Não é? Como o Ed falou, às vezes Yeshua está dizendo aquilo ali, não é para você pegar aquilo literal, quer dizer que você vai fazer uma festa e não vai chamar as pessoas que você ama? Não é? Com certeza, em várias outras passagens, Yeshua falou, aqueles que Yeshua mais amava, ou aqueles que julgavam estar mais próximo de Yeshua, pediram para sentar à direita dele, ou seja, sentar próximo dele no reino, né? E ele até perguntou, você aguenta isso? Será que você suporta esse fardo? Porque a quem mais é dado, mais é cobrado, né? Como nós sabemos. Mas, assim, como o Edivaldo bem explicou, não quer dizer que a gente só deva chamar estranho, tem gente que interpreta tudo errado, né? A didática judaica é bem complexa. O método judaico de ensinar, Yeshua quer dizer muito, muito com aquilo. Então, justamente nesse sentido, de fazer as coisas sem esperar algo em troca, nesse sentido. É semelhante, Ed, àquela parte lá de Mateus, capítulo 23, versículo 8, 10, por ali, quem puder ler esse texto, vai ver que Yeshua fala o seguinte, a ninguém chameis de mestre, porque só há um mestre, né? A ninguém chameis de pai, olha só. Aí, o versículo seguinte já explica o anterior. Quer dizer que você não pode chamar o seu pai de pai? Quer dizer que é errado fazer isso? Claro que não. E o que Yeshua está querendo ensinar ali é algo muito mais profundo. É algo que diz a respeito do orgulho, a respeito de seu mestre. Mestre aqui, gente, mestre na Bíblia é professor. Né? Mestre na Bíblia é professor. Não é quem tem título de dissertação, não, porque nesse tempo eu acredito que não tinha isso. Embora tivesse as academias lá dos filósofos gregos, mas não tinha esse título acadêmico. Até pouco tempo na cultura do Brasil, até recente, mestre era aquele que lecionava, né? Aquele que ensina, pode ter também o sinônimo de mestre. Então, mestre é um professor. O que é que ele está querendo falar? Para o professor não se ensoberbecer e achar que é o dono da verdade,
para o aluno não achar que o professor dele é o único detentor da verdade, que o que ele disser tem que ser feito, não pode ser questionado. É isso que Yeshua está querendo dizer. O único que não pode ser questionado é o Eterno. O único que tem a verdade absoluta é o Eterno. Né? Para você não ter seu pai acima de tudo, não, meu pai. Para você amar ao Eterno acima de todas as coisas. É isso que ele está querendo dizer. Mas você não chamar seu pai de pai, não sou estranho, né? Então, às vezes a gente quer adequar a cultura judaica à cultura ocidental. Não é assim. Os ensinos judaicos são muito profundos, são muito complexos, né? É muita parábola, é muita metáfora, é muita coisa ali escondida que o mestre Yeshua quer passar. Quer dizer que a gente não pode chamar Yeshua de mestre, né? Então a gente tem que prestar atenção quando a gente for ler esse texto. Eu gostaria de parabenizar, gostaria não, né? Gostaria futuro do pretérito. Eu quero parabenizar meu amigo Ed, o nosso Roche, porque eu acho que é nessa linha mesmo. Existe a literalidade do texto e existem outros níveis de exegese, né? E o que Yeshua está querendo dizer aí, concordo plenamente, é algo mais profundo, é algo sobre intenção, sobre interesse, assim como está lá em Mateus 23, 8, 10, sobre a ninguém chamado de mestre, ninguém chamado de pai, e várias outras porções que às vezes são muito mal interpretadas no nosso meio teológico. Shabbat Shalom, Ed. Ok, Nel, obrigado, Shabbat Shalom. E muito bom a sua colocação. Ajuda bastante, né, a reforçar a ideia. E eu quero, para encerrar, apenas comentar novamente aqui uma questão. Quando eu creio que todos nós, eu vou falar de mim, mas eu creio que todo mundo em algum momento já passou por isso. E deixando aqui uma mensagem para cada um que me ouve, existem momentos na nossa vida que a gente passa por dificuldades, angústias, e abrir mão de quem exerce algum ministério, quem exerce alguma tarefa difícil, árdua, às vezes pensa em deixar de lado. Aí, eu também já passei por isso. Já houve muitos momentos de pensar em desistir, não da fé, não né, da vida que a gente leva de confiança no Eterno, mas de desistir de um monte de coisa. Aí vem aquela ideia na minha cabeça. Por exemplo, outro detalhe, às vezes na hora das aflições, das angústias, você ora, clama ao Eterno, e o Eterno fica em silêncio, não lhe dá resposta. Você pensa que o Eterno não está nem aí para você, né? Às vezes no desespero vem esses pensamentos. Mas eu faço o seguinte, é o que eu tenho feito nesses momentos. Muitas vezes vem na minha cabeça isso, olha, independente dele estar me ouvindo ou não, independente dele estar aprovando a minha conduta de vida ou não, eu vou continuar nesse caminho, porque é o melhor a caminhar. Não visualizo o outro melhor. Então, independentemente de ser aprovado no final, de ele me aceitar no final ou não, eu vou continuar andando por esse caminho. É o melhor que tem para mim. Várias vezes já me veio esse pensamento na cabeça e o meu pensamento final foi esse. Eu creio que é o melhor para qualquer um. Independente de se lá no final você vai ganhar o Olam Rabá ou não, o Eterno é justo, jamais ele vai deixar alguém de fora se a pessoa merecer, porque ele é justo, não há justiça maior do que a dele. Mas, independente disso, o melhor caminho a andar é o que ele oferece. Se alguém vê outro melhor, então me aponte, porque eu não vejo. O melhor é o dele. Então, independentemente de qualquer coisa, o caminho a andar, o melhor é o dele. Então, ou seja, você vai acabar andando sem esperar nada em troca, porque é o melhor a andar. Eu quero aqui deixar um abraço novamente para o pessoal da Aracaju que está aqui sinalizando, o Tony que entrou aí. Um abraço, Tony, que o Eterno lhe abençoe e que todos os nossos irmãos aqui da congregação Moreste, da Hesed, em Aracaju, nossos amigos que nos acompanham agora, os que irão assistir depois, um Shabbat Shalom. Logo mais às 17 horas estaremos aqui de novo nesse mesmo canal para o estudo do livro do Apocalipse, se o Eterno assim permitir. E que o Eterno abençoe a todos, recebam a bênção dele através de nós aqui, que seja abençoado e mais uma vez um Shabbat Shalom.